capítulo 5. Atos, capítulo 5, a exposição de hoje será apenas do verso 12 até o verso de número 16. Atos, capítulo 5, verso 12 até o verso de número 16. E assim diz a palavra do Senhor. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. E costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Mas dos restantes, ninguém ousava juntar-se a eles. Porém o povo lhes tributava grande admiração. E crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor, a ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre leitos em macas, para que ao passar Pedro, ao menos a sua sombra se projetasse em alguns deles. Afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espírito imundos, e todos eram curados. Amém. Pode se assentar. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, quero pedir ao Senhor mais uma vez nesta noite que o Senhor possa ser misericordioso comigo e que o Senhor me use na pregação da Tua palavra, que eu seja instrumento Teu na breve explicação e exposição deste texto, Senhor. Que seja clara, que aqueles que aqui estão entendam e que possam ser edificados por Ti. Usa-me para o louvor da Tua glória, é o que eu te peço, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. Uma coisa que não é difícil de nós percebermos ou vermos em muitos lugares aí, ou em muitas chamadas igrejas espalhadas pelo Brasil e no mundo, são alguns slogans, né? Algumas apresentações daquilo que muitas igrejas têm para oferecer. E algumas igrejas têm a audácia e a coragem de dizer alguns slogans gratuitos, né? Como curas são para hoje. Alguns então dirão. E outros então dirão, Deus deseja que toda doença seja curada. E apresentam coisas dessa natureza, não é? Para muitos e muitas pessoas, nas suas angústias, aflições, dores, sofrimento, perturbações, tantas que acometem e alcançam muitas pessoas em nossos dias, elas acabam procurando justamente lugares como estes para ver se de alguma forma conseguem encontrar aquilo que elas tanto desejam. E que muitas vezes imaginam que é a coisa mais preciosa que eles precisam, que é de fato tudo aquilo que eles precisam, quando na realidade não estão conscientes da maior realidade e necessidade que eles possuem, que é do próprio Senhor Jesus Cristo. Essas igrejas não estão preocupadas com a ideia da comunicação de Cristo para curar a enfermidade da alma dos homens, mas elas estão preocupadas em chamar a atenção a fim de que as pessoas perturbadas possam procurá-los e possam ter então as suas igrejas cheias de pessoas perturbadas, angustiadas, mas que de alguma forma podem oferecer algo que eles tanto querem. Querem prestígio, admiração e o dinheiro daqueles que podem dar alguma coisa para eles no meio de tudo isso. Esse é o interesse de muitos. E se mostram, de fato, como verdadeiros mercenários que não estão dispostos ou não estão agindo com o coração verdadeiramente disposto, cheio de amor para com o aflito. Não. Eles estão preocupados com aquilo que eles podem, de alguma forma, retirar de tais pessoas. E certamente, irmãos, estes homens, eles não estariam dispostos a fazer a mesma oração que nós expomos aqui nas últimas pregações aqui em Atos, no capítulo 4, de modo muito particular. Quando nós olhamos para o livro de Atos, capítulo 4, nós encontramos a igreja de Cristo reunida. E o povo estava ali reunido, a igreja em oração, clamando ao Senhor. E nós vimos que depois, isso aconteceu em razão dos apóstolos estarem sendo liberados da cadeia, e então eles correm para encontrar o povo do Senhor, eles estão congregados, reunidos, e eles elevam a voz a Deus, suplicando ao Senhor. E em meio aos pedidos de oração desse povo do Senhor, há pedidos relacionados a sinais e prodígios.
que é o que chama a atenção dos homens nos nossos dias. Sinais e prodígios. Aqui não tem. Tem gente que não vai querer vir aqui não, pelo menos. Então, na tua igreja tem sinais e prodígios? Tem não. Na minha igreja tem leitura da Bíblia, pregação da palavra, cântico da palavra, oração. Peraí, não, tá difícil esse negócio aí. Mas eles não estão satisfeitos com isso. Mas as pessoas estão em procura disso. Os sabichões ou os homens perversos sabem da procura desenfreada dessas pessoas por tais coisas. Mas a oração do crente e a oração verdadeira daqueles que temem a Deus é diferente. Quando nós olhamos para o texto de Atos, capítulo 4, versos 29 a 30, nós vemos o seguinte. Olha o que vai envolver, não é, o pedido destes homens. Estavam lá reunidos e então o verso de número 29 nos diz: Agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anunciem com toda a intrepidez a tua palavra, enquanto estendes a mão para fazer curas, sinais e prodígios por intermédio do teu santo servo Jesus. E o que nós vimos é que, em resposta a este clamor dos servos do Senhor, o Senhor responde prontamente. Foi uma oração respondida imediatamente. O verso 31 nos diz: Tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e, com intrepidez, anunciavam a palavra de Deus. Pediram por pregações e prodígios e sinais. Mas uma coisa principal e primeira que eles pediram foi pela pregação da palavra. E o que foi que o Senhor concedeu? Intrepidez para pregar a palavra. É o tipo de coisa que você não vai encontrar sendo propagada na maioria das igrejas por aí. Mas aqui estava o desejo central destes homens. Mas nesse texto, irmãos, nós veremos que vai ser destacado os sinais e prodígios sendo feitos pelos apóstolos. Eles pediram por isso também, nós acabamos de ler. E aqui o texto nos diz, no verso de número 12 do capítulo 5, muitos sinais e prodígios eram feitos. Por quem? Exatamente na vida e através daqueles por quem a oração foi feita. Muitos sinais e prodígios eram feitos entre o povo pelas mãos dos apóstolos. Então, quando ele fala aqui que esses sinais e prodígios eram feitos entre o povo, ele está falando sobre a nação judaica. Ele está falando sobre o povo daqueles dias, ali, aquela nação, os judeus que ali habitavam. E ele vai dizer que o que era feito era pelas mãos dos apóstolos. Os apóstolos foram aqueles que foram comissionados por Deus para então lançarem um fundamento da igreja de Cristo, e muito daquilo que eles faziam, como os próprios sinais e prodígios, testificavam, afirmavam, reforçavam que esses homens de fato foram chamados por Cristo para o estabelecimento da sua igreja. E esses sinais e prodígios deveriam acompanhar a obra feita por estes homens. Sinais, irmãos, apontam para algo. Veja, os sinais eles são como que sinalizações que apontam para algo. Os sinais feitos não eram feitos para apontar para eles mesmos somente, como um fim em si mesmo. Os sinais não eram feitos para apontar para a grandiosidade dos apóstolos em fazer coisas extraordinárias. Não, os sinais eram feitos para apontar para Cristo. Os sinais apontavam para aquele que, através dos apóstolos, fazia a sua própria obra, Cristo Jesus. E os prodígios é algo prodigioso, né? Algo glorioso, algo incomum, coisas que chamavam grandemente a atenção e tomavam a admiração de muitos, como nós veremos aqui. Muitos ficavam grandemente admirados com os prodígios que eram feitos pelos apóstolos. Tudo isto acontecendo em resposta da oração de Deus e esses servos seguindo para fazer aquilo que foram chamados para fazer. É interessante isto, e o próprio pastor Paulo Angrada nos ajuda a entender um pouco sobre esses sinais e prodígios que eram feitos no seu comentário. Ele diz o seguinte: seguramente, entretanto, os sinais e prodígios realizados por Jesus e seus apóstolos possuíam significados mais profundos. Eles atestavam
a messianidade de Jesus e o seu poder sobre o império das trevas. Esses milagres cumpriam as promessas do Antigo Testamento, que associavam o Messias prometido a intervenções divinas extraordinárias sobre a criação. Por essa razão, Jesus respondeu à pergunta de João Batista acerca da sua identidade messiânica, aludindo a Isaías 35, versos 5 e 6, e Isaías, capítulo 61, verso 1, diz a palavra: Ide e anunciai a João o que estás ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, os surdos ouvem, os mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o Evangelho. Mateus, capítulo 11, do verso 4 ao verso 5. Então ele acrescenta: os sinais e prodígios também autenticavam a autoridade apostólica. Eles representavam uma das marcas do apostolado, como reivindica o apóstolo Paulo, escrevendo aos Coríntios. Em 1 Coríntios, capítulo 12, verso 12. As credenciais do apostolado foram apresentadas no meio de vós, com toda a persistência, por sinais, prodígios e poderes miraculosos. Credenciais do apostolado acompanhavam estes servos do Senhor naqueles dias. E então, nós percebemos que muitos tentam, de alguma forma, em nossos dias, tomar essas credenciais para si. E pensam, imaginam ou tentam enganar a outros, dizendo que são apóstolos e que, portanto, possuem tais credenciais e que, por essa razão, podem e fazem sinais e prodígios em nossos dias. Mas a pergunta fica: será que, de fato, o que esses homens são de fato apóstolos? Será que eles realmente foram comissionados por Deus para o apostolado? E a realidade, irmãos, bíblica, é que não. Nenhum dos homens que em nossos dias dizem ser apóstolos o são de fato. Não passam de mentirosos. E eles podem se ofender com isso, se você falar algo dessa natureza. Não sei se tem alguns ofendidos comigo, já falei isso publicamente, na rádio também. E a realidade é, não existem apóstolos em nossos dias. Como vai dizer o próprio Augusto Nicodemos no livro A Verdade Bíblica sobre Apostolado, ele vai dizer o seguinte: apóstolo bom é apóstolo morto. Apóstolo bom é apóstolo Paulo, que fala conosco. Está morto, mas fala conosco através da palavra. Apóstolo bom são os servos do Senhor que ele chamou na sua palavra para serviço à sua igreja, lançando os fundamentos e deixando a verdade de Deus escrita para nós, como na sua própria palavra. Cessando, irmãos, o período do primeiro século, o chamado para o apostolado, homens com credenciais, apresentando sinais e prodígios e inspirados por Deus para escrever toda a sua vontade, enquanto eles ali caminhavam e a revelação de Deus estava sendo progressivamente revelada, escrita, esses sinais acompanhavam eles para então autenticar o apostolado deles, que era verdadeiro. Contudo, posteriormente, essa realidade não prosseguiu. Aqueles que foram chamados para seguir em frente pastoreando a igreja de Cristo não são apóstolos. São pastores, presbíteros. Tanto é que nós encontramos a orientação apostólica acerca do ministério pastoral, quando ele orienta jovens pastores como Timóteo, como Tito. Quando ele vai orientar acerca da escolha de presbíteros e diáconos para pastorear o povo de Deus, governando então a sua igreja através destes homens, como nós aprendemos tanto aqui na nossa escola dominical. O governo de Cristo através daqueles que ele chamou para pastorear o seu povo. Tratava-se então o ministério apostólico de ofícios extraordinários que cessaram. Se você encontrar alguém dizendo que é apóstolo, você pode estar certo que essa pessoa está mentindo ou está confundida. Não faz o menor sentido. E esses sinais também não estão acompanhando tais homens. Mas o que acontece é que muitos deles querem se valer disso e dizem que supostamente fazem sinais e prodígios. Mas para onde esses sinais e prodígios que esses homens supostamente apontam? Em geral, irmãos,
Quando eles dizem que fazem coisas desta natureza, eles tentam tomar para si toda a glória e não apontam para Cristo. Nada é feito para a glória de Cristo. São homens que as pessoas admiram tanto que às vezes é até difícil chegar perto de um homem desse, porque ele se torna uma verdadeira estrela. Famoso. É alguém que ninguém pode se aproximar, porque ele é um homem poderoso. É um grande servo do Senhor, cheio do poder do Espírito Santo de Deus. Quando na realidade está cheio de pecado, hipocrisia, rapina, iniquidade. Essa é a realidade do coração da maioria desses homens, que são inimigos do povo de Deus, fingindo serem servos do próprio povo de Deus. E à medida que se envolvem com tantas coisas, eles acabam realmente desviando o foco da igreja de Cristo na palavra para tais eventos. E não era o que acontecia no meio do ministério apostólico. A palavra de Deus era proclamada e este era o meio, como o é em nossos dias, o meio através do qual o povo de Deus é chamado para a fé e o arrependimento. Há alguns dias, a Wendell me enviou um vídeo de um homem falando em línguas, supostamente falando em línguas, né? E ele então falava algo assim, se eu falar em português, Satanás vai saber o que eu estou falando. Se eu falar em inglês, aí ele fala em inglês, ele vai saber o que eu estou falando. Se eu falar em hebraico, ele fala em hebraico, ele vai saber o que eu estou falando. Mas se eu falar em línguas, ele começa falando um monte de coisa que você não tem conexão, não faz sentido, né? Um monte de coisas, de palavras sem conexão alguma. Satanás não vai entender o que eu estou ouvindo, isso, aquilo, outro. E eu, vixe, que doideira desse camarada. Aí eu até respondi ao Wendell dizendo assim, Wendell, ele está pensando, Satanás vai ouvir o que eu estou falando. Mas não sabe ele que Satanás está usando ele para fazer justamente aquilo que é contrário à vontade do Senhor. Não sabe ele que ele está sendo usado por Satanás para desviar o povo do foco principal, que é a verdade dele, como proclamada na sua própria palavra. E as pessoas acabam se apegando a essa loucura, essa cegueira, a coisas que não fazem o menor sentido e estão se desviando de fato do caminho do Senhor. Ele é alguém que está sendo usado como instrumento não de Deus, mas do diabo. E é exatamente isso que acontece em vários lugares. E você vê, irmãos, lugares cheios, vai nessas igrejas por aí, que falam isso. Vai ali na Universal, na Mundial, em outras. Você vai ver várias pessoas sentadas lá. Mas no ensino da verdade, pouquíssimas pessoas interessadas por isso. Mas não era isso que acontecia, não era esse o propósito, e nunca foi o propósito dos sinais e prodígios feitos nos primeiros dias por meio dos servos do próprio Senhor, através dos apóstolos. E na realidade, irmãos, no final, não era nem os apóstolos que estavam curando. Era Cristo por intermédio dos seus apóstolos. Por essa razão, todo louvor, toda glória deveria ser dada ao próprio Senhor, em meio a tudo isso. Porque como nós falamos nos nossos primeiros estudos aqui, Atos dos Apóstolos pode ser chamado de os Atos de Cristo no poder do Espírito por intermédio dos seus apóstolos. Ele segue e continua fazendo a sua própria obra. Naqueles dias era assim e é igualmente nos nossos dias hoje. Ele segue fazendo aquilo que ele determinou para fazer. Então, muitos sinais e prodígios eram feitos por entre o povo, pelas mãos dos apóstolos, e costumavam todos reunir-se de comum acordo no pórtico de Salomão. Então, esse povo, né, todo, e veja, e costumavam todos, né, a quem se refere? Alguns vão pensar, os apóstolos. Mas o que se entende é que, na realidade, os crentes todos, eles se reuniam de comum acordo no pórtico de Salomão. Era a igreja de Cristo, ou o povo todo. Eles se reuniam, aqueles crentes, aqueles que creram em Cristo, bem como outros que estavam ali em redor, são aqueles que estavam se reunindo ali em comum acordo no pórtico de Salomão. Mas de modo muito mais especial, aqueles que eram crentes, que estavam ali em
torno daqueles que foram chamados para conduzir o seu povo naquele momento, que eram os próprios apóstolos do Senhor Jesus Cristo. Mas, enquanto estes ali estavam em torno do ministério apostólico, haviam outros que não. E o texto nos diz, no versículo de número 13, o seguinte: mas dos restantes, ninguém ousava ajuntar-se a eles. Ninguém ousava ajuntar-se a eles. Porém, o povo lhes tributava grande admiração. Mas dos restantes. A quem o apóstolo, a quem Lucas está se referindo aqui neste contexto? E o que é entendido, irmãos, é que quando ele fala dos restantes, trata-se de uma referência àqueles que olhavam de fora e não queriam se associar com o povo. Olhavam de fora e não queriam se associar com a igreja. Ou seja, os restantes são os descrentes. Nós encontramos 3 grupos de pessoas aqui, neste contexto. Aqueles que eram o povo, uma referência ao povo judeu, o fiel judeu. Tem os restantes, que são os descrentes, e tem os crentes. Nesse contexto. E aqueles que eram o povo, ou o fiel povo judeu, naquele contexto, judeus fiéis, eles tributavam grande admiração pelo que estava acontecendo, né? Eram sinais e prodígios que estavam acontecendo. E isso tomava a admiração e o coração daqueles que eram judeus fiéis naquele contexto. Contudo, os incrédulos não queriam se ajuntar ao povo. Não ousavam. E por que razão? A razão era porque eles contemplaram os sinais e prodígios e, não quero me associar com isso? Provavelmente não, irmãos. O que o texto nos parece sugerir, e o que a maioria daqueles que estudam os textos entendem, é que esses não queriam se associar em razão daquilo que havia acontecido pouco tempo antes. Falamos sobre o que domingo passado? O caso de Ananias e Safira, que foram mortos, fulminados, diante de Pedro, no meio do povo de Deus. Por que razão? Por causa da mentira que falaram. Foram hipócritas e mentirosos. Então, aqueles que estavam de fora, ou os restantes, né, eles não queriam de forma alguma se associar a isto. E é justamente a incredulidade deles que estava fazendo com que eles não se associassem ao povo por esse tipo de temor indevido no próprio coração desses homens. E veja, em outros contextos, né, a Escritura vai falar acerca que essa ideia de restantes realmente aponta para um descrente. Você pode olhar comigo o que diz a palavra em Lucas capítulo 8, verso 10. Lucas capítulo 8, verso de número 10. Respondeu-lhe Jesus: a vós outros é dado conhecer os mistérios do reino de Deus. Aos demais, fala-se por parábolas, para que vendo não vejam e ouvindo não entendam. Aos demais, seria a palavra correspondente àquela que nós encontramos aqui, escrita por Lucas, também aqui em Atos dos Apóstolos, chamado de restantes. Uma referência àqueles que não eram povo de Deus, e então a palavra de Deus não era falada com clareza para eles, porque eles não eram do povo. Eles eram rejeitados, eles eram reprovados. Efésios capítulo 2, verso 3, vai usar também a mesma linguagem, fazendo referência àqueles que não são do povo, são descrentes. Então vejam que aqueles que estão fora da igreja, eles vão olhar para uma ação tão extraordinária de Deus, não para os sinais e prodígios, mas para a disciplina de Deus sobre os homens, e eles não vão querer, de forma alguma, se associar ao povo do Senhor. É o que acontece aqui neste momento. E não é diferente também em muitos dos nossos dias. Porque muitos dos de fora olham para a igreja e pensam, quanto rigor nessas igrejas. Quanta exigência nessas igrejas. A pessoa faz uma coisa chamada disciplina. A pessoa faz uma coisa errada chamada correção. A pessoa faz isso e não pode fazer nada, que coisa difícil. É difícil demais ser envolvida, é difícil demais ser crente, eu não vou me associar com alguma igreja assim não.
né? Então procuram igrejas que de alguma forma sejam bem light, né? A igreja que não vai ficar cobrando de ninguém. O cara vai viver a vida que quer, o cara vai fazer o que quer, o cara vai caminhar do jeito que quiser, e então aqui está bom demais. Há muitas assim, cheia de pessoas, muito cheia. E é interessante, né, como as pessoas são conduzidas a isto. Havia uma igreja em Recife há pouco tempo que eu soube que a igreja poderia todo mundo sentar na igreja, chegar, e pode, né, se chegar um homossexual aqui, um homossexual, mulher, homem, chegar alguém aqui, ele deve sentar. E eu vou me alegrar que ele esteja aqui. Sente-se. Escuta a pregação da palavra. Precisa ouvir a pregação do Evangelho. E vou me alegrar. Venha, seja bem-vindo. Venha no próximo domingo. Será uma alegria ter você aqui conosco. Ou não seria? Deveria ser. Vai ouvir a pregação da palavra. É o melhor lugar que essa pessoa precisa estar. Essa pessoa estaria aqui. Quanto a sentar nos bancos e ouvir a pregação da palavra, não há nenhum problema. Mas nessa igreja, casais de homossexuais, outras coisas, podiam se assentar à mesa do Senhor e tomar a ceia. Vem todo mundo, é para todo mundo, não há problema. Você faz o exame seu e senta aqui, toma a ceia, toma o pão e toma o cálice. Não há critérios, não há correção, não há disciplina, não há distinção. A mesa é para todos. Muitos gostam e acham isso extraordinário. Uma igreja semelhante à nossa, opa, eu não tenho o menor interesse. Isso espanta muitos. Isso empurra muitos, de fato, para distante. E é exatamente isso que estava acontecendo ali. Mas qual o problema aqui? O problema é por causa da disciplina. Era a disciplina, irmãos, que estava afastando ele, a disciplina em si? Não. Era o coração, de fato, avesso a isso. Contrário à vontade do Senhor, contrário às coisas de Cristo. É isso que conduz os homens a isto. Eles não querem se sujeitar a Cristo. E querem continuar na sua cegueira e sujeição à carne, ao mundo e a Satanás. Estes eram os descrentes naquele contexto. Só que haviam aqueles que ficavam admirados, que eram os judeus fiéis com tudo aquilo que acontecia. E é interessante que, enquanto alguns, os restantes, um número reduzido de homens, não queriam se associar à igreja, o que estava acontecendo no meio de tudo isso? A igreja crescia. Como assim? O texto nos diz, no versículo de número 14, e crescia mais e mais a multidão de crentes, tanto homens como mulheres, agregados ao Senhor. Então veja que coisa interessante, crescia mais e mais a multidão de crentes. E é interessante que quando ele vai falar em número, né? Parece que ele já perdeu as contas. Lucas, quantos são? Mais e mais. Multidão de quê? Crentes. De pessoas que de fato creram no Evangelho. De pessoas que de fato creram em Cristo para a sua salvação. De pessoas que de fato se arrependeram dos seus pecados. De pessoas que estavam ali agora sujeitas a Cristo. E que estavam prontas para viver para Ele. E veja, uma multidão de crentes. E é interessante a informação, tanto homens como mulheres. Geralmente as descrições na Escritura são de 5.000 homens. E então você pensa, eles não contavam as mulheres, mas haviam mulheres e crianças. Certamente era um número muito maior. Mas aqui ele deixa explícito. Mulheres e homens arrependiam-se dos seus pecados e eram associados à igreja do próprio Senhor. Isso naqueles dias, irmãos, não é diferente hoje. Essas pessoas, então, eram, como diz o texto, agregadas ao Senhor. Elas criam no Senhor e estavam junto ao próprio Senhor, o seu Deus e o seu Salvador. O objeto era o Senhor. Que coisa maravilhosa, não é? Porque é exatamente isso que acontece, irmãos, naquele contexto, e é exatamente o que acontece na vida de todos aqueles que um dia creem em Cristo, e são salvos por Ele. São aqueles que têm o Senhor por seu objeto e abraçam a Cristo, e abraçam o Senhor, e se associam a Ele, e querem caminhar com Ele. Esses são os verdadeiros crentes.
E é a Ele que nós seremos aproximados, não a outra coisa. É nele que nós teremos os nossos olhos fitos, não em outra coisa. Ele será o objeto de toda a nossa fé, quando nós somos de fato crentes. Nos agarramos a Ele. Não há coisas superficiais outras, o nosso desejo será Cristo. O nosso desejo será o Senhor. É por isso que vai pulsar o coração daqueles que são redimidos por Ele, no momento em que são regenerados pelo Espírito Santo de Deus. E todos, irmãos. Alguém pode pensar, não, é homem e mulher somente. Não, é homem e mulher, todos devem e precisam de salvação. Nenhum é melhor do que o outro, mais importante do que o outro, um mais carente do que o outro de Cristo. Ambos, os sexos, carecem de Cristo. Tanto aquela moça perdida nos seus pecados, como aquele jovem perdido nos seus pecados, todos precisam se render ao Senhor. Assim como nós nos rendemos um dia a Cristo. Assim como vocês, crianças, precisam, você, garota, menina, você, garoto, rapaz, precisa de fato voltar os seus olhos para o Senhor, crendo nele, e então serás salvo. Então passarás a caminhar com o teu Senhor. E passarás então a viver para Ele. E estarás unido então ao povo do Senhor, não somente à igreja visível de Cristo, que você é incluído através do batismo, mas você estará entre aqueles que são membros da igreja invisível do Senhor Jesus Cristo. Você pertence a ela. Você pertence a ela. E isso é maravilhoso. Muitos, de fato, eram agregados ao próprio Senhor. E esses que, da multidão, dos que creram no Senhor, dos que se arrependeram dos seus pecados, eles faziam o quê? O texto nos diz no versículo de número 15, ao ponto de levarem os enfermos até pelas ruas e os colocarem sobre os leitos e macas, para que ao passar Pedro, ao menos, a sua sombra se projetasse em alguns deles. Interessante, né? Então havia uma multidão de crentes, uma multidão de pessoas necessitadas de cura. Cada um com seus tipos de enfermidades, alcançando a condição física dessas pessoas e muitos também até a sua própria alma. E sabemos que essas debilidades, fraquezas, doenças, problemas que tais pessoas possuíam, isso é em razão do pecado. Que pecado, pastor? Pecado original, sobretudo, cometido em Adão, que trouxe males sobre os homens. E essas pessoas, então, precisavam de cura. E elas sabiam que poderiam encontrar cura naqueles homens que estavam ali diante deles. O próprio Pedro ali estava. E é interessante o que é dito. Eles levavam, então, os enfermos até pelas ruas e, então, colocavam nos leitos, em macas, deitados, e na expectativa de que Pedro passasse. Veja que coisa interessante. Para que, ao passar Pedro, a sua sombra, de alguma forma, passasse por cima dessas pessoas, e essas pessoas, então, seriam curadas. O que é isso? Alguém pode pensar, será que era superstição dessas pessoas? Não, é doideira. Mas a realidade é que não, irmãos. Isso de fato acontecia. Isso de fato aconteceu. E o próprio Senhor até mesmo fez curas, não tocando necessariamente, mas com palavras de outros atos. Nós olhamos o próprio exemplo de Cristo, que é seguido pelos seus próprios apóstolos na cura da enfermidade das próprias pessoas. Veja o que é feito por Cristo. Você pode olhar comigo o que o próprio Lucas registra em Lucas capítulo 6, versos 17 a 19. Lucas, capítulo de número 6, versos 17 a 19. Diz assim a palavra do Senhor. E descendo com eles, parou numa planura onde se encontravam muitos discípulos seus e grande multidão do povo, de toda a Judéia, de Jerusalém e do litoral de Tiro e de Sidom, que vieram para o ouvirem e serem curados de suas enfermidades. Também os atormentados por espíritos imundos eram curados. E todos da multidão procuravam tocá-lo,
porque dele saía poder e curava a todos. Então, só o tocar. Então, as pessoas eram curadas das suas próprias enfermidades, das suas doenças, dos seus problemas. Um outro texto ainda em Lucas, agora em Lucas capítulo 8. Lucas capítulo 8, verso de número 43 a 48, a Escritura nos diz assim: Enquanto ele ia, as multidões o apertavam. Certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de uma hemorragia e a quem ninguém tinha podido curar, e que gastara com os médicos todos os seus haveres. Veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, e logo se lhe estancou a hemorragia. Mas Jesus disse: Quem me tocou? Como todos negassem, Pedro com seus companheiros disse: Mestre, as multidões te apertam e te oprimem e dizem: Quem me tocou? Contudo, Jesus insistiu: Alguém me tocou, porque senti que de mim saiu o poder. Vendo a mulher que não podia ocultar-se, aproximou-se trêmula e, prostrando-se diante dele, declarou à vista de todo o povo a causa porque ele havia tocado e como imediatamente fora curada. Então lhe disse: Filha, a tua fé te salvou, vai-te em paz. O Senhor Jesus Cristo curou pessoas assim. Os seus apóstolos, então, que são usados pelo próprio Senhor Jesus Cristo, lembrem-se, é o ministério de Cristo por intermédio de seus apóstolos. É o mesmo Cristo que está curando aquelas pessoas. Que a sombra, então, projetada os curava. Paulo tem experiência semelhante, não é fazendo o que geralmente se espera, né, de uma cura comum. E nós lemos esse texto na providência de Deus hoje. Atos capítulo 19, versos 11 a 12. Nós lemos na leitura continuada. Atos capítulo 19, versos 11 a 12. Eu vou ler o verso 11 e 12, diz assim: E Deus, pelas mãos de Paulo, fazia milagres extraordinários, a ponto de levarem aos enfermos lenços e aventais do seu uso pessoal, diante dos quais as enfermidades fugiam das suas vítimas e os espíritos malignos se retiravam. Imagina só. Paninho de Paulo aqui, ó. Leva aí. Pum. Curando pessoas. Como assim? Veja que... E muitas pessoas fazem isso por aí, viu? Tem os camaradas aí, ó, dizem apóstolos aqui, ó, sozinho. O pessoal fica desesperado, querendo pegar o pano e... agora eu vou ter um milagre, agora o milagre vai acontecer na minha vida. Não é brincadeira não, irmão, isso acontece, viu? Muitos, imaginando que são o apóstolo Paulo. Quanta loucura. Ignorância maior ainda daqueles que imaginam que algo dessa natureza de fato pode acontecer. Pagam por isso, levando pano suado, fedido. E um cara que imagina que pode curar as pessoas através disso. As pessoas se baseiam em textos como este para enganar a muitos. Mas a realidade é que isso realmente aconteceu. Todos eram curados. O texto nos diz, inclusive no final, no verso 16, afluía também muita gente das cidades vizinhas a Jerusalém, levando doentes e atormentados de espíritos imundos, e todos eram curados. Nenhum foi deixado passar. Eles agiram fazendo sinais e prodígios grandiosos, tentando apontar através disto para o próprio Senhor Jesus Cristo. Irmãos, nesse meio todo, o que acontecia? O Senhor, em meio a todos estes acontecimentos, fazia com que a igreja dele crescesse. Muitos eram agregados ao próprio Senhor. Muitos eram agregados. Em meio a disciplina, juízo, em meio a curas, sinais, prodígios, e em meio à pregação da palavra, que certamente era o principal meio para o crescimento da igreja. Cura não salva ninguém. Sinais não salvam ninguém. Prodígios não salvam ninguém. Nós sabemos que o único meio através do qual o homem pode ser salvo é através da fé no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.
É isto que então vai curar e libertar a alma do homem, do cativeiro do pecado, de Satanás e do mundo. Então perceba que quando os homens se envolvem demasiadamente propagando ideias de curas e milagres, o que é que eles estão fazendo? Eles estão, de certo modo, impedindo que as pessoas se rendam a Cristo e tenham a sua pior enfermidade curada. Será que isso é amor, irmãos? Na ação desses homens? Nunca foi. Será que algo dessa natureza contribui com a propagação do Evangelho de Cristo? Nunca, jamais. Será que trata-se de obra de Cristo? Nunca também. Quem, irmãos, age por meio de tais coisas? E quem muitas vezes faz até os seus milagres no meio deles? É Satanás. Pode ser dito sem temor. O próprio diabo é quem usa estes homens para confundir as pessoas. E para que as pessoas continuem se apegando a coisas tão minúsculas, que é a cura de alguma enfermidade física, e acabem esquecendo da salvação. E muitos caminham assim. E como precisam ser alertados disto? Como precisam ser despertados acerca desta realidade? Como precisam entender que é só Cristo que salva? E precisam entender, e só entenderão a partir do momento que a Igreja de Cristo seguir fazendo aquilo que fora chamado para fazer. O principal foco no ministério dos apóstolos era o testemunho acerca da ressurreição de Cristo. É a propagação do Evangelho. E é isso que vai trazer uma mudança real para os homens. Isso é o que vai fazer. Como temos falado aqui frequentemente. E é isso que esses homens deveriam procurar realmente fazer na própria caminhada e ministério deles. O que nós sabemos, irmãos, é que se eles continuarem caminhando assim sem arrependimento, o Senhor vai julgar estes homens. E o Senhor vai tratar com estes. E eles receberão a devida paga pelo mal que eles têm feito, pela vergonha que eles têm trazido para o Evangelho de Cristo. E como isso tem sido, e como isso tem maltratado, imaculado e perturbado a tantos. Essa ênfase tão equivocada que muitos desses homens procuram fazer por aí, contra as quais nós devemos lutar. Além de serem, irmãos, um grande obstáculo para a verdadeira necessidade dos homens, que acabam tendo seus olhos perdidos e sujos e bagunçados, né? Eles não conseguem enxergar devidamente em razão da malignidade desses homens. Eles acabam também fazendo com que as pessoas não aproveitem aquela enfermidade que elas possuem. Já pensou nisso? Assim, pastor, aproveitar a enfermidade, porque o que eles querem é cura. É como se, meu irmão, eu tenho que curar e a enfermidade é sempre algo ruim. É tão ruim que eu devo correr, então, para procurar a libertação dela o tempo inteiro. Eu vou orar por isso, eu vou tomar isso, eu vou tomar aquilo, eu vou correr para um curandeiro, eu vou fazer algum tipo de coisa. E é interessante que diz, então, o irmão, falando acerca dessa realidade, eu até usei as palavras dele na introdução do sermão desta noite. Ele vai dizer o seguinte: slogans gratuitos como curas são para hoje, e Deus deseja que toda doença seja curada. São não apenas distorções superficiais do ensino bíblico, mas também podem causar danos à fé desses que já têm sido gravemente provados pela dor e pelo sofrimento. Através da confusão que tais perspectivas criam, elas também privam os crentes de uma das grandes bênçãos que Deus tem para o seu povo em tempos de angústia, incluindo a aflição física. A bênção de aprender por experiência o que Paulo descobriu. Quando eu sou fraco, então é que sou forte, como diz 2 Coríntios, capítulo 12, verso de número 10. Eles privam a nós, muitas vezes, e a muitos que experimentam, de experimentarem a graça de serem aperfeiçoados na imagem de Cristo através das aflições e sofrimentos que experimentam nesta vida,
porque na cabeça deles, todo sofrimento e aflição é coisa do diabo, é maligno, é coisa ruim e que no final trará algo mal. Mas não é isso que a Escritura nos ensina. A Escritura nos ensina exatamente o contrário. Nós somos chamados a imitar o nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai falar sobre isso na sua epístola, que sofreu e nós devemos sofrer semelhantemente a Ele. Ele nos deu o exemplo que deve ser seguido. Como Paulo vai dizer em outra ocasião, que realmente todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito, e no meio de tudo isso ele inclui as aflições. Então, ao invés das pessoas estarem procurando demasiadamente, loucamente a cura para as suas enfermidades, e ao invés de nós, muitas vezes, nos preocuparmos demasiadamente com alguma enfermidade que pode nos acometer, eu não estou dizendo que nós não devemos procurar a cura, o tratamento de tais coisas, mas nós podemos aproveitar a nossa enfermidade, porque ela vem das mãos de um Deus que quer nos tratar. Como no livro de John Piper, ele vai falar sobre algo do tipo, aproveite o seu câncer. Como assim? Que coisa é essa? Botar isso para muitas pessoas ouvirem, como assim aproveitar o quê? É porque em meio a esses momentos, nós nos tornamos mais parecidos com Cristo. E nós devemos louvar ao nosso Senhor, ao nosso Deus, pelas aflições que Ele nos traz, dando graças a Ele, porque é Ele que está agindo e operando em nós, não somente através das coisas boas que experimentamos, mas através das aflições que vêm das suas mãos paternais. E em meio a tudo isso, somos conduzidos para mais perto dele. Não somente somos transformados à semelhança dele, mas somos conduzidos para ele. Para ele nós corremos, a ele nós nos apegamos e nele somos grandemente abençoados. Isso é o que essas igrejas não propagam, mas essa é a realidade que nós devemos nos apegar, pois trata-se da perspectiva bíblica. E é isso então que o Senhor nos chama a ensinar. Que o Senhor, irmãos, nos dê a graça de nos apegarmos àquilo que a própria palavra de Deus nos orienta. A amarmos a sua palavra, a amarmos o testemunho da sua palavra e a amarmos tudo aquilo que o Senhor, na sua providência, separou para nós, para nos tornar mais parecidos com o seu Filho, o nosso Senhor, Jesus Cristo. Amém. Vamos orar. Senhor, nosso Deus, agradecemos a Ti, Senhor, pela graça de podermos ouvir uma breve exposição da Tua palavra, pela graça de sermos instruídos por Ti através da Tua palavra, de aprendermos mais alguma coisa, Pai, acerca daquilo que separaste para nós aprendermos neste dia. Ó Deus, dá-nos graça para nos apegarmos à Tua verdade, dá-nos graça para nos apegarmos ao Teu Evangelho, dá-nos graça, Senhor, para estarmos sempre dispostos a nos sujeitarmos à Tua palavra e à Tua vontade para nossas vidas hoje. Ainda que muitas vezes experimentemos na nossa caminhada muitas aflições, sofrimentos, dores, doenças e tantas outras coisas, mas que possamos entender que tudo está no Teu controle. É o Senhor quem tem conduzido tudo. E louvado então seja o Teu nome por isto. Te agradecemos, ó Deus, por tudo e oramos em nome do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém.